Vamos dar início, então, com a nossa oração, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga o conforto necessário à nossa saúde espiritual e material. E agradecer a Ele por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome dEle, para evoluir e aprender um pouco mais. Vamos, então, concentrar as nossas mentes e corações na imagem de Jesus, de braços abertos, nos convidando para um abraço. Vamos lá. Muito bom, né? Momento assim maravilhoso. A gente relaxa muito, bastante. Fica numa paz interior muito grande. Vamos então agradecer também essa equipe maravilhosa que nos assiste agora neste momento, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos traz o conforto, a saúde espiritual, a cura das nossas enfermidades. Essa equipe maravilhosa que nos acompanha e nos traz essa paz que necessitamos e merecemos. Que a luz divina esteja presente no caminho de todos nós. Muito bem. Nossa lição de hoje, nós estamos no capítulo 15 do nosso Evangelho. E hoje nós temos o item 8 e o item 9, para que a gente faça as nossas reflexões, para que a gente tire as nossas conclusões, né? Então vamos lá. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Este é o título do item 8. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema. O dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade. Fosse eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros, com o dogma: fora da igreja não há salvação. Eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre.
Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Item 9. Fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence, senão, aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar, senão, a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que, se observe, a lei de Deus não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Muito bom, né? Está aí uma grande explicação sobre fora da caridade, fora da igreja não há salvação, né? Muito bem, mas eu passo a palavra para o Davidson, nosso irmão Davidson, né? Vai nos dar aí uma orientação melhor e mais esclarecida. Ok, obrigado. Então vamos lá. Olha, acabam surgindo algumas más interpretações quando a gente mergulha nessas áreas religiosas. Aí vem uma pergunta: o que é uma igreja? O que é uma igreja? A gente tem que fazer aquelas perguntas: o que, quando, quem, por quê, onde, como. O pensamento correto, assertivo, completo, sempre você tem que fazer perguntas. Nós não temos tempo para ficar respondendo tudo isso. Mas vamos lá. O que é uma igreja? É uma comunidade composta por cristãos, ok? E que forma ali, de alguma forma, uma organização, tá redundante, acaba formando um corpo social de uma forma bem organizada, instituída por Jesus Cristo. Isso é uma definição. Ou também um conjunto dos cristãos católicos, porque surge o termo da igreja naquela época, onde o chefe visível da igreja é o Papa, ok? Igreja. Aí vem a Basílica. Mas antes de explicar por que eu estou falando da Basílica, que é a mãe das igrejas, essa Basílica de São Salvador, Basílica é uma igreja que possui características e mesmo está estruturada para receber o Papa, ou mesmo um cardeal, ou um patriarca. E nesse ponto, as basílicas, elas são submetidas ao controle lá do Vaticano, e não à jurisdição local. Tem questões de segurança, enfim, tem todo um ritual. Por isso, essas igrejas basílicas têm um status internacional. E a Basílica de Santo Salvador, ela é tida como a mãe de todas as igrejas da cidade de Roma. Oh, Roma! Império Romano, hein? Vamos recordar. As igrejas de Roma e do mundo. Ela foi a primeira. Ela foi consagrada pelo Papa Silvestre, isso no ano 324 depois de Cristo, logicamente. E ela foi a primeira igreja que, de fato, foi publicamente consagrada. Agora vem uma pergunta:
qual é o papel da igreja na sociedade? Para que serve a igreja? Tem que ter utilidade. A missão da igreja é preparar o caminho. Olha, é preparar o caminho para o estabelecimento final do reino de Deus na terra. Portanto, aqui é preparar o caminho para a regeneração. A regeneração é uma etapa, né, para depois caminhar para os mundos mais evoluídos. Então, é preparar o caminho. Não é o caminho, ela está aí para preparar o caminho. Precisamos tomar alguns cuidados. Seu propósito é, primeiramente, desenvolver na vida dos homens, como seres humanos, mulheres, todos, né, atributos cristãos e, em segundo lugar, transformar a sociedade. Olha aí, não é fácil, hein? Com esse mundo transparente, quando não era tão transparente, era super fácil, entre aspas, né? A gente sabia que aquilo era falso. Mas transformar a sociedade para que o mundo se torne um lugar melhor e mais pacífico para viver. Mas em toda a sua história ocorreram desvios. Eu estou falando aqui da Igreja Católica, desvios de finalidades. Quando ela se une ali com a Igreja, com o Estado, desculpa, né? Constantino oficializa, o imperador Constantino oficializa a Igreja Católica, enfim, no Estado. Aí vem toda aquela corrupção, aquelas luxúrias durante muitos anos. E Jesus mandando os enviados, mas do outro lado também vinham os enviados. Vocês me entendem quando eu falo do outro lado? Enfim, a Igreja Católica continua no grande projeto de Deus, continua. Estão vindo aí novos emissários. Eu acredito muito na Igreja Carismática Católica que está vindo aí. Acredito. A Igreja Católica, como as outras religiões também, estão aí sob o controle de Deus. Bom, mas eu não quero entrar nessa história, porque vale a pena estudar o Império Romano, toda a história, a Inquisição, as cruzadas, mas daqui a pouco a gente toca um pouquinho nesse assunto. A religião cristã, formada pela filosofia cristã, constituída por os ensinamentos que a gente conhece: amor, compaixão, fraternidade, isso proveniente de Jesus Cristo, que foi o fundador, o maior apóstolo do próprio cristianismo. Essa igreja surge e fica conhecida no mundo antigo todo na época. E qual a origem da palavra igreja? Eu estou entrando nesses detalhes para a gente captar algo aí. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia, pelo latim eclésia. Engraçado que eu tinha uma amiga minha chamada Eclésia. Agora dá para entender o porquê. Uma família bem religiosa. Que traduzido em latim significa Assembleia do Povo. Olha que interessante. Assembleia do Povo. Portanto, trata-se, podemos dizer aí, né, entrando ali na linha do templo, né, trata-se de aí já no templo, um edifício destinado ao culto de uma religião, o templo, especialmente cristã. Enfim, em Hebreus, está lá, eu não vou entrar em detalhes, porque poucas pessoas guardam, mas vamos lá. Capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos. Estar no culto é cumprir o que o Senhor nos ordenou, congregar. Por quê, hein? Quando você congrega, é formada uma egrégora. E ali surge uma proteção, uma energia que não é somente eletromagnética, é uma energia com ectoplasma, uma energia potente. Por isso a gente tem que estar unido, não importa a religião do bem. Mas, nessa linha de raciocínio, o que é religião? Ela é composta de determinadas crenças e rituais, compreendidas aí como meios que levam a pessoa numa relação transcendente com o Criador. A palavra religião mesmo deriva do latim religare, religar, voltar a ligar a Deus, que foi quem nos criou. Agora, dogma é um ponto fundamental. Eu não gosto de usar o termo de uma doutrina religiosa, mas é um ponto fundamental, eu vou explicar por que já. É um ponto fundamental de uma religião, apresentado como certo e indiscutível. É fundamental isso
num período de muita superficialidade. Em outras palavras, pode ser isso com qualquer outro grupo filosófico, político, de caráter indiscutível. Você não pode questionar, ok? Você não pode, você tem que aceitar aquilo. Portanto, não é libertador uma religião que ainda defende determinados dogmas. Uma doutrina dogmática, eu vou explicar por que eu não gosto do termo doutrina nesse termo, a não ser doutrina espírita, eu explico já por quê. A doutrina dogmática é um sistema oficial, traduzindo, de princípios, que eles têm que ser aceitos e jamais discutidos. Eu estou batendo muito nessa tecla, você não pode questionar. Não pode questionar. Na igreja, os dogmas são importantes, porque eles ajudam os cristãos, olha aí bem, se manterem fiéis na fé genuína do cristianismo. Hoje eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Não é fácil segurar hoje, através de um dogma, um fiel. Tanto é que a Igreja Católica foi perdendo fiéis. Tá? Não estou aqui criticando, eu venho da Igreja Católica, muito pelo contrário, eu torço para a Igreja se reorganizar, não quero olhar o passado, faz parte. Quando tem eles tiveram todos os poderes na mão, eles dominavam todo o Mediterrâneo. Excesso de poder, suja corrupção. Mas eu não quero olhar nisso, eu torço e é necessário estar no projeto de Jesus, a Igreja Católica se organizar, se acertar. Então tem muito trabalho pela frente, porque tem o tal do livre-arbítrio. Então os cardeais têm livre-arbítrio. Então isso demanda um tempinho, mas no final bem predomina. Portanto, aqui eu não estou tecendo críticas à Igreja Católica, mesmo porque eu sei que eu participei em vidas anteriores, participei ativamente da Igreja. Então eu não estou julgando, hein, por favor, só estou fazendo de alguma forma tem algum julgamento sim, das ações, mas não estou julgando as pessoas que fazem parte da Igreja. Que é necessário essa análise. Então, hoje eu tenho muitas dúvidas se um dogma segura, a não ser uma população muito ignorante que não investir em educação, em determinadas regiões do planeta ainda tem. Olha, ainda tem, infelizmente, né? Jesus trouxe o conceito de templo. Templo íntimo, olha que interessante, templo íntimo. Voltando aqui, o templo é um edifício destinado ao culto religioso. Quando ele fala templo íntimo, portanto, um edifício dentro de nós, um santuário, destinado ao culto religioso. Olha que legal, hein? Olha, e que tem a ver com a nossa consciência. Lembra que todas as leis de Deus estão na nossa consciência. Estou marcando aqui, mas a gente sabe que a consciência não está aqui fixada no cérebro, enfim. Nossa consciência, pegando ali academicamente, é um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender os aspectos do seu mundo interior. Então, eu tenho consciência disto, né? Ok? Mas existem outras definições, a psicologia transpessoal traz uma outra ótica, mas eu não vou desviar porque não é o foco, tá? Mas não levem isso como pleno. E a palavra latina de templum, templo, equivale ao hebraico Bet Elohim. Eu estou trazendo aqui, que significa habitação de Deus. Portanto, nós temos aqui, dentro da nossa consciência, nós temos Deus, numa linguagem bem figurada, uma vez que Ele que manda essa energia vital, é Ele que manda a vida para nós. Tudo bem? Portanto, nós temos a casa do Senhor dentro de nós. No livro Visão Nova de Si, que é um livro pequenininho, ele não está aqui para mostrar, é um livro pequenininho, mas profundo, com vários espíritos participando. E um deles é o espírito Agar, que é pouco comentado, e ele deixa a seguinte contribuição em seu artigo Santuário Interior. Eu vou falar bem devagarinho, e por sinal eu vou ter que ler, olha, só existe na vida em verdade, uma edificação que resiste à ventania implacável das horas. Você vê que ele está falando em templo. Aquele em que nossa alma recolhe da argila humana, olha, da construção dos prédios, da argila,
ele faz uma analogia com construção, a experiência necessária para erguer em si mesma, podemos dizer assim, o templo da humildade e do amor. Que é o que Jesus Cristo pregou. Olha que lindo, né? Eu vou repetir porque, assim, a primeira... Eu lendo aqui está fácil. Né? Só existe na vida, em verdade, só existe isso, em verdade. O restante é fake, irmão. Não cai nessa. São ilusões. Lembra aquela oitava tentação que a gente vem comentando e criando, a gente já vem comentando em várias reuniões? A tal da distração. É a oitava tentação. A gente vem passa a vida distraída, em ilusão, perdidinha, qualquer um manipula, não questiona, porque não foi educada por essa escola que está aí, não foi educada pela família a questionar. Só existe na vida, vamos repetir, na vida em verdade, está trazendo uma verdade, hein? Nós estamos falando de verdade aqui. Uma edificação que resiste à ventania implacável das horas. Olha que lindo, hein? Implacável, que é o tempo, né? Passando. Aquele que nossa alma recolhe da argilha humana a experiência necessária para erguer em si mesma o templo da humildade e do amor. Santuário feito de suor e lágrimas, porque não é fácil, o processo de aprendizagem, cura e libertação, aqui é um complemento meu, tá? Não é dele, com o maior respeito. Santuário feito de suor e lágrimas, não é fácil. Todos nós temos, nesse momento, alguma dor que está nos lapidando, ok? Então, olha, voltando, santuário feito de suor e lágrimas, nele rendemos culto incessante à compreensão e à fraternidade por facultar-nos mais amplo entendimento da bondade de Deus. Nele, por vezes, agoniada solidão nos aflige, todos nós temos experiência nessa área, eu vou repetir, nele, por vezes, agoniada solidão nos aflige, entretanto, é aí dentro que conseguimos ter silêncio bastante para ouvir os apelos do alto que nos conclamam a luz espiritual, através da renunciação no bem dos outros. Tudo bem, é uma leitura, não é fácil guardar, mas a gente percebe que tudo está dentro de nós. Aqui eu vou fazer um parênteses, né? Tudo está rolando aqui no externo, mas o que vai contar é como eu reajo. Lembra aquela jogadinha? Aceitar, amortecer emocionalmente e alternar para oportunidades, converter em oportunidades, tudo que nos ocorre. Mesmo nessas situações nada fáceis, nós temos que arrumar, pedir ajuda, e vem ajuda no momento certo, converter em oportunidade. Está dentro de nós, esse templo está dentro de nós. Nesse texto fica claro que a salvação não está presa entre paredes, entre dogmas e rituais. Basta ver essa nossa reunião aqui, online. Jesus pregava nas margens do lago de Tiberíades e nos montes, bem como levava seus novos conceitos e exemplos para todas as partes, sem preconceito e pós-conceitos. E detalhe, sem rituais. Olha a distorção que fizeram. Simplicidade e humildade de Jesus. Interessante, não é? Não tinha ritual. Ele entrava em casas de prostitutas, pregando. E nós aqui, né? Não, eu não entendo. Que dificuldade de copiar. Nós temos que questionar por que eu não consigo copiar? Será que eu preciso de tudo isso para viver? Ou a sociedade que essa sociedade de aparência, fala, irmão, você tem que aparentar, senão você fica para trás, morou? Não vão dar atenção para você. Você tem que se posicionar. Até quando você vai ficar vivendo a vida dos outros, a vida da sociedade? Que ela é, por natureza, a sociedade discriminatória. Basta ver o estágio que nós nos encontramos, moral e intelectual. Então, olha que absurdo, né? Um absurdo. Será que ninguém percebeu isso na igreja? Ninguém lutou? Baixo clero, sim. Os beneditinos, os franciscanos, aquela ordem dos padres menores. Sim. E é o baixo clero que está fazendo acontecer, hein?
A minha esperança está no baixo clero, no meio evangélico, no meio católico e no meio espírita também. Porque tem centros aí que estão se desviando. Então, eu acredito, quando vocês me entendem, o baixo clero é aquele que não tem poder, que são fiéis a Jesus Cristo, enfim. Eu acho um absurdo, né? É um absurdo a gente não entender esses recados de Jesus. Ou a gente não quer entender? Acho que a gente não quer entender. Está tão bom a vida, cheio de prazer. Tomar uma cervejinha por uma semana, churrasco. Estar na igreja não assegura a prática das virtudes, irmão. Tanto é que é quase comum alguém dizer, como é que pode? Cidades pequenas é muito comum. Eu conheço várias cidades pequenas, frequento. Como é que pode aquele camarada, tá vendo aquele camarada frequentar a nossa igreja? É mal educado, ofende as esposas em público, é caloteiro, é cachaceiro, bichinho. O cara é cachaceiro. É mulher. É aquelas conversas que a gente conhece em cima dos fiéis. Nós espíritas compreendemos que ninguém consegue dar o que não tem. O camarada é o que é, né? Ele está tendo oportunidades. Não cabe a nós julgarmos, né? E seria bem pior se esse irmão estivesse fora da igreja, não é verdade? É importante que ele seja lá, mas o pessoal fica ali julgando, né? Nós temos que buscar Jesus nesses conglomerados, nessas congregações. Nós temos uma era da separatividade. Por isso que eu percebo que muitas coisas vão melhorar de repente, né? Quando acontece isso nos ciclos da humanidade, esses períodos diferentes, inversões de valores, né? Muita separatividade. Eu nunca vi coisa igual. Tantas separações. Eu não consigo mais guardar aquela sigla LGBTQ, direita, esquerda, Palmeiras, Corinthians. E é uma divisão. Eu passei em frente lá ao Allianz, um jogo aí, Palmeiras e Corinthians, aí há 2 domingos atrás, eu falei, meu Deus do céu, o que está rolando? Tem que tomar cuidado. Se eu tiro uma camisa do Corinthians ali, eles podiam apedrejar o carro, na boa. Eu estou aqui falando, mas isso acontece, não estou generalizando, tá? De alguma forma, o slogan, eu estou chamando de slogan, fora, que é um dogma, fora da igreja não há salvação, separa. Está dentro dos momentos atuais. Isso foi escrito no século passado. Talvez isso já comece a separatividade, essa era que nós estamos atingindo um pico máximo, começa aí. O mal está dentro da igreja. Está dentro. O mal está em todo lugar, mas não era para estar dentro das religiões. Mas está. É só estudar todas elas. Estuda. Dá uma estudada. Então, aumenta o muro entre as religiões. Quando eu falo, olha, fora da igreja não há salvação, e as outras igrejas? Como é que se sinta? Aumenta a separação. Por sua vez, eu imagino que você está dentro da igreja, fala, cara, eu não posso sair dessa igreja, apesar de não concordar com tudo que está rolando, porque se eu sair, eu não vou ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu, ninguém me entende. Sabe aquela conversinha furada, e até ingênua, superficial? Eu fico pensando, qual foi o objetivo de quem criou esse slogan? A igreja sempre foi excelente em marketing. Basta ver, lá em Paris está lá Montmartre. É o ponto, não é mais alto, talvez seja até mais alto do que a Torre Eiffel. Ele fica num ponto alto. Qualquer lugar você vê lá o Montmartre, o Sacré-Cœur, a igreja está lá, alta. Então, um marketing, torre alta, sino batendo no interior, medo de ir para o inferno. Portanto, vocês vão falar, mas não tem nada a ver? Tem. Eu vou definir aqui o que é marketing. Ele implica em conhecer o que o consumidor necessita ou deseja. Implica estudar a produção dessa necessidade, né, como surgiu, e também como produzir para atender essa necessidade, distribuí-la, logística, e atender o consumidor. E até ensinando o consumidor como consumir esse produto. Olha que interessante. E quando surgiu o marketing, ele era voltado para a venda, para a troca. Aí, com o tempo, com o passar dos anos, eu estou lembrando o pai de Francisco, ele era um ótimo negociante, lá de Assis, e o pai homenageou o Francisco de Francesco, que é uma homenagem à França. O Francesco é uma homenagem à França, porque ele fazia excelentes negócios na França.
Estou lembrando de Francisco, né? E Francisco, quando ele renega toda a riqueza do pai, o pai riquíssimo, né? O pai vira para ele e falou, olha, inclusive essa roupa que eu te dei, e você está usando, eu paguei. Ele falou, por isso não. Você já se tira a roupa, entrega para ele e sai nu. Poucas pessoas no planeta Terra têm essa personalidade de se posicionar e de auxiliar, né? De servir Cristo, né? Fantástico. Desculpa eu ter desviado. Com o passar dos anos, porém com a evolução dessa ciência do marketing, o marketing passou a utilizar aí recursos e técnicas que não se limitam simplesmente a comercializar um produto ou serviço, mas a satisfação de um cliente. Aí eu pergunto, caramba, é um slogan que visa reter o cliente, reter o fiel, não dá liberdade, não é um progresso cristão espontâneo, com livre-arbítrio. E aí fico, mas quem que é o verdadeiro cliente? É o cliente da igreja? Que estranho, né? Na realidade, nós temos que repensar tudo isso. Eu deixo essa pergunta, mas quem que é o verdadeiro cliente? Né? Nós estamos aqui para, enfim, quando se fala fora da igreja não há salvação, me leva a pensar que fora das prisões mentais há salvação. Fora das prisões mentais, ingenuidade, obsessores. Fora quando eu consigo me libertar, né, de pensamentos, fixações mentais, medos imaginários, aí sim tem a salvação. A egrégora da igreja contribui, né? Você está ali junto com ele, tal, mas a sua conduta depende de você, não do externo. E você vai ser analisado por você. Não, eu frequentei o espiritismo, a igreja evangélica, mas, irmão, qual foi a sua obra? O que você fez? Não adianta ter aquela conversa bonita. Não. Por isso, Allan Kardec traz liberdade quando diz: fora da caridade não há salvação. Dizer que o progresso em direção à luz, progresso em direção a Deus, é exclusividade de alguma igreja, está equivocado. Você vê que o Espiritismo dá essa abertura, né? Todos nós podemos caminhar para Deus, se aproximar de Jesus. E se for pensar assim, poderíamos também trazer outras prisões mentais. Vamos pegar uma. Tais como, fora da ciência não há salvação. Fora da filosofia não há salvação. Olha que interessante. Aí você pode colocar um bocado de coisas aí que não há salvação. Jesus não veio criar uma religião, e muito menos separar em grupos. Basta ver tantos conflitos religiosos dizimando muitos fiéis. No domingo passado, nós trabalhamos lá, estudamos o dia de São Bartolomeu, na famosa Paris, que nós estamos trazendo aqui. E na noite de 23 para 24 de agosto, não dá para esquecer essa data, possivelmente nós estávamos lá, né? Em 1572, na noite de São Bartolomeu, os católicos massacraram os protestantes. Teve um casamento da irmã do Carlos IV, e aquele casamento convidaram todas as lideranças protestantes e o propósito era matar os protestantes. A rainha Catarina, tudo bem, olha, e era mãe do Carlos IV, reencarnou aqui em Uberaba. Isso no início do século passado. Ela fez progressos enormes cuidando do hospital. Eles eram cruéis. Só naquela noite em Paris, isso que eu acho que a energia de Paris não deve ser boa, não, né? Aqui em Bauru nunca aconteceu isso. É uma energia maravilhosa. Piratininga, Agudos, Piracicaba, né? 3.000 protestantes foram exterminados aquela noite. Tem um desenho, né? Essas convidadas católicas saindo lá desse castelo que fica ali, enfim, saindo desse castelo que fica próximo da... Bom, enfim, saindo e aquele pessoal morto pelas ruas, uma cena. Nessa noite foi quando o Carlos Reis, o Carlos IV, ordenou, ele, de alguma forma, ordenando, ele desencadeou uma onda de matanças em todo o território francês. O karma, desculpa, da França é pesado, eu não sei. E possivelmente nós estamos lá, de que lado nós estamos, não sabemos. Né? Nós espíritas, né, chegamos a esse nível com muitos
equívocos, estimula a intolerância, esse fora da caridade não há salvação, estimula uma intolerância religiosa fora do comum. Colocam uns contra os outros. E de cristianismo não tem nada. Cadê aquela irmandade que Jesus pregava? É tão visível, né? É que as pessoas não mergulham em questionamento. Jesus questiona também quem está com a verdade. A verdade verdadeira só está com Deus, através de Jesus. Tanto é que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você vai no meio científico e fala, olha, é a dialética. O que é a dialética? Apresenta uma tese, aí vem alguém contra a tese, a antítese, aí surge um resultado. Depois volta novamente numa nova tese. É um sistema evolutivo. Nós estamos longe da verdade, mesmo na ciência, em todas as partes. Em pesquisa na internet, hoje à tarde, eu perguntei à tardezinha, qual a igreja que prega o verdadeiro evangelho? Ah, internet. Olha, eu perguntei, qual a igreja que prega o verdadeiro evangelho? Eu quero ser salvo, né? Estou brincando. Aparece lá na sequência, eu não estou aqui criticando, Igreja Universal do Reino de Deus. Em segundo lugar, Congregação Cristã no Brasil. Em terceiro, Igreja do Evangelho Quadrangular. Você me desculpa, mas eu acho que é propaganda paga. E eu fiquei pensando, cara, eu quero ser salvo. Tá aí a dica. Olha a internet me orientando. Allan Kardec balança a ideia de fora da religião não há salvação. Trazendo fora da caridade não há salvação. Ou, vou melhorar, fora da prática do bem não há salvação. Eu vou melhorar a prática do bem. Sentir no bem, pensar no bem, falar no bem, agir no bem, continuamente. Reforçando. Não adianta você estar dentro do meio espírita, de uma igreja, e não praticar isso. Não conseguir praticar. Tem que pedir ajuda. Tem que se esforçar. O bem só está presente onde tem esforço. O espiritismo, por sua vez, não vem como religião. Não. Ele vem como doutrina. Aí vocês vão, mas o que é doutrina? Por isso eu chamo o espiritismo de doutrina. Não acho certo falar doutrina católica nem evangélica, porque não são. Porque doutrina é um conjunto de ideias coerentes, básicas, contidas num sistema, presta bem atenção, filosófico, político, religioso, econômico e outras coisas mais. Isso é doutrina. O kardecismo é doutrina porque reúne 3 áreas. Portanto, passa a ser doutrina. Filosofia, ciência e religião. Com isso, nós sabemos, filosofia, ciência e religião. Não estou defendendo. O kardecismo não será uma grande religião. Nós vamos estar contribuindo no meio evangélico, no meio carismático católico, que eu acredito muito, pela segunda vez eu estou falando isso, tá? Já estão curando, um trabalho maravilhoso. E nós estamos aí, gatos pingados, disseminando as ideias de Allan Kardec. Eles estão estudando Allan Kardec. Inclusive, contatos que eu tenho aí de padres brasileiros lá, eles devoram. E tem muitos médiuns dentro do Vaticano. Num dado momento, nós teremos um Papa que vai falar, eu acredito no mineiro. Ele já está lá, é um cardeal. É um cardeal, na boa, hein? Na boa. Não estou aqui puxando, mas eu tive um contato com esse. Na boa, é um cardeal carioca, hein? Mais um. Enfim, escrevam isso, porque isso está para acontecer. Não sabemos quando, hein? Ele virou e falou, eu acredito no mineiro. Eu falei, que mineiro? Chico Xavier. Quando ele estava vivo, hein? Bom, a morte não existe. Com isso esclarece, de alguma forma, o Allan Kardec resolve esse dogma. É permitido questionar no Espiritismo. O Espiritismo é bem completo. E Allan Kardec sugere, além do mais, em qualquer dúvida que vocês tiverem, que as minhas obras não responderem, isso está na Revista Espírita, eu não vou lembrar o número, vocês devem buscar a resposta na ciência. E a psicologia transpessoal está vindo aí numa velocidade fora do comum. Universidade da Pensilvânia, o hospital, estão pesquisando academicamente com teses. Coisa mais linda vai acontecer no meio da ciência e vai bater de encontro. E corre o risco do espiritismo brasileiro, nessa de passividade com influências de outras religiões, porque nós somos do meio católico, não ficar paradão. Nós vamos ser atropelados e pode surgir onde a gente menos imagina.
E na Itália, eu estou lembrando um dos fundadores da psicologia transpessoal, a psicossíntese, que ele, Assaioli, Assaioli. A fala dele é uma fala de espírita. E ele é contemporâneo de Allan Kardec. Fantástico, deixou uma obra fantástica. Quando um centro espírita proíbe questionamentos, fica desconfiado. Não dá para dizer. Riscos, porque como que você dizia? Você não pode chegar com muita pressa ao pote, é bem lentamente. Então tem que tomar cuidado, onde tem ser humano. Famílias são desviadas bem lentamente. Os líderes têm que tomar muito cuidado. Mas sabe, sentimentalismo latino-europeu, sabe? A maior parte italiano, espanhol, português, tudo bem, tudo bem. E a família desviada, dizia. Famílias, casais, instituições. Por isso, desconfiam, o japonês chama de warusa kagei, aquela pequena anormalidade sutil, chega junto. Olha, eu estou aqui mais ou menos, deixa eu ver, quase em cima do tempo. Então, olha, eu estou lembrando num supermercado que eu levei a ideia de um grito de entusiasmo, isso em 1997, aqui em Bauru. Ó, vamos fazer um grito de entusiasmo e um texto positivo. Texto positivo e um grito de entusiasmo. Eu lembro na época uma pessoa falou, olha, vamos fazer uma oração, nós somos bem religiosos aqui. Falei, tudo bem, só que existem riscos, são várias religiões. Não, nós vamos fazer o Pai Nosso. E ali, na primeira vez que nós fizemos, uma mocinha se ajoelhou e não pôde pegar na mão dos outros. Ela não podia pegar na mão. Ela não podia segurar a mão, porque ela ficou ajoelhada, todo mundo em pé de mãos dadas, né? Aí voltamos com um texto positivo. Eu falei, tá aí, olha, uma separatividade de religião. E aí voltamos com um texto positivo que equivale, né? Que equivale de alguma forma a uma oração, porque eleva a frequência da nossa energia mental. No kardecismo verdadeiro, não tem regras de posição do corpo, de alguma forma. Eu não vou entrar nesse campo. Portanto, é bem, bem próximo de Cristo. Bem próximo. Tudo bem? Olha, do cristianismo verdadeiro, primitivo. Por outro lado, primitivo evoluído, hein, por favor. Por outro lado, independente das religiões com seus dogmas, a mensagem do Cristo é tão forte que mesmo nessas religiões cheias de regras, rituais, a gente vê que as pessoas melhoram. E a gente tem que defender. Quando eu encontro algum companheiro, eu falo, e aí, você é católico? Ah, sou. E você vai ser. Não, de vez em quando, companheiro, você tem que continuar. Eu não puxo para o espiritismo, não. Eu não convido, não. Eu não tenho que divulgar, não. Eu deixo o rapaz bem à vontade. Hoje tem todo mundo informação. Você vai pregar, vir para o espiritismo? Não, o espiritismo tem que vir com livre e espontânea vontade. Se ele questionar qual é a sua, fala, eu sou espírita. Mas por quê? Aí sim eu faço o marketing. Eu estou falando como eu faço. Porque não importa a religião. É importante que ela seja do bem. Tem gente que tem que estar no meio católico. No meio espírita ele não vai se enquadrar nesse número de reencarnações que a pessoa tem. E mesmo certas pessoas têm que estar no meio evangélico. Basta ver o trabalho que os evangélicos fazem em tirar pessoas dos vícios, das drogas. E os carismáticos também estão curando. Isso que é muito bom no espiritismo, dá essa abertura. Eu tenho uma filha minha que ela frequenta a igreja católica e o espiritismo. Eu respeito. Eu não estou insinuando. Ela sabe que eu sou 100%, 110% espírita, mas eu não posso forçá-la. Essa que é a grande jogada, né? Respeitar. Ok? Olha, enfim, deixa eu dar uma acelerada. Tem tanta gente da igreja que não foi salva da igreja católica. Basta ver os inquisitores, o tal doutor Camada espanhol, o grande inquisitor, tantas pessoas dizimadas, as cruzadas. Né? Isso é verdade? Não. Por que não é verdade? Temporariamente a pessoa não é salva, porque ela vai ter que pagar na caderneta de poupança divina. Mas com o tempo, a misericórdia divina salva todo mundo. É conversa furada essa, fora da religião. Desculpa, fora da religião não será salvo. Todos nós seremos salvos. Jesus não falha na cura, na educação e na libertação. É questão de tempo. Essa turminha que apronta aqui no Brasil, vocês sabem, apronta no mundo todo, vocês sabem de quem eu estou falando, os corruptos. Né? São ingênuos, eles vão pagar. Então, temporariamente, eles não serão salvos, mas vão ter misericórdia. São irmãozinhos ingênuos perante a lei de Deus.
Tem hora que eu olho para cada um e falo, nossa, esse irmão não sabe o que está fazendo. Não tem noção o quanto. Não sei, ele deve. É lógico que a misericórdia divina vai em dose homeopática e alguns não têm psicológico para suportar, cara. Não tem. Portanto, nós temos um processo evolutivo através de reencarnações. Eu já passei por várias religiões, todos nós, e nós não deixamos de ser salvos. Estamos tendo aqui novas oportunidades de ser salvos, estudando tudo isto. Olha, como o tempo já estamos estourando, eu vou parar aqui, mas eu deixo um recado do Emmanuel, que está nesse livro, nesse livrinho pequeno, riquíssimo, precioso, o livro Visão Nova, do Chico Xavier e vários autores. Eu deixo para recomendação uma tarefinha, que o Emmanuel ele põe como título do texto: Fora da boa vontade não há solução. Eu vou repetir o título. Eu não vou ler aqui, porque senão nós vamos estourar o tempo, não é legal. Olha bem o título que o Emmanuel colocou nesse livro. Fora da boa vontade, vocês me entendem, boa vontade, as práticas do cristianismo, as práticas, fora da boa vontade não há solução. Portanto, fica claro também que se tem problemas, se você vê o texto, tem solução. Ok? Então, olha, eu desejo a todos bastante soluções dentro da boa vontade e fiquem tranquilos que todos nós seremos salvos. Se a rainha, mãe do Carlos IV, que aprontou aquilo em Paris, foi salva aqui em Uberaba, dando a oportunidade dela ela cuidar do hospital psiquiátrico de Uberaba, está lá no Livro dos Dragões. Inclusive o Carlos IV veio, quando sofreu demais o menino, tadinho. Eu cheguei a sentir dó dele no Livro dos Dragões. Todos nós seremos salvos. Que Deus abençoe a todos. Eu passo a bola agora para o nosso amigo Dankmar. Fica com Deus. Desejo uma ótima semana para todos. Muito bem, vamos dar continuidade então. Vamos passar as nossas vibrações da noite, dividir um pouco com nossos irmãos, com os nomes postados no nosso grupo, nos grupos de cura, grupo de estudos, enfim, nossos amigos, nossos parentes que necessitam de um pouco de carinho e do amor que acabamos de receber. Vamos dividir com eles. Vamos nos concentrar na imagem deles, eles recebendo essa luz divina maravilhosa, abençoando-os e providenciando a cura de cada um deles. Que eles possam receber esta energia maravilhosa neste momento, e que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes esteja junto, providenciando a cura, o conforto a todos os nossos irmãos, parentes, necessitados desse amor, para que sejam fortalecidos. Muito bem, nossa gratidão a essa equipe maravilhosa, Dr. Bezerra de Menezes. Pediria a todos que se recolhessem por alguns minutos em orações, em meditação, junto com as suas águas, para que a equipe médica da Casa Bezerra possa completar o atendimento de vocês. Estamos numa reunião de cura e é importante que façamos esta reflexão, este repouso e meditação, para que a gente possa receber esses fluidos renovadores. E assim, Pai, com a sua permissão, encerramos com a prece de Cáritas. Prece maravilhosa. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia,
ao órfão, o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Todos tenham uma boa semana.